Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e dessa vez a aula vai ser sobre o que é a História. Em linhas gerais, História é a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Os historiadores estudam o passado das pessoas, dos povos e nações, buscando entender melhor o momento presente. Ou como diria Cícero, também grande filósofo da antiguidade, Historia magistra vitae, a história é a mestra da vida. Outra frase que eu gosto muito também é do Peter Buck, que diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Quer esquecer ou por medo, por raiva ou por vergonha também. Em história, o estudo do passado é feito a partir de um olhar do presente. Nesse sentido, a partir de um olhar atual, buscamos compreender as mudanças que ocorreram desde os primórdios da civilização. A história permite entender a forma como as sociedades se organizavam, seus costumes, o cotidiano, a produção de suas riquezas e suas mentalidades. Os historiadores escrevem sobre o passado utilizando as fontes históricas, ou seja, tudo o que traz informações que servem para a construção desse conhecimento histórico. Para estudar o passado e compreender melhor o nosso presente, precisamos ter contato com essas fontes históricas. As fontes auxiliam na construção desse conhecimento e podem ser classificadas em vários tipos, como fontes escritas, visuais, materiais e sonoras. Fazem parte das fontes escritas os jornais, livros, diários, letras de música também. E dentre as fontes visuais podemos destacar histórias em quadrinhos, pinturas, fotografias, filmes e mapas. E as fontes materiais compreendem todos esses objetos, como esculturas, vestimentas, armas, moedas, vasos e joias. As fontes sonoras, por sua vez, englobam então gravações, músicas e canções folclóricas. Também são consideradas fontes sonoras os relatos orais, por exemplo, as histórias contadas por nossos avós ou pessoas que testemunharam determinados fatos históricos. A análise e interpretação dessas fontes históricas exigem do historiador muita habilidade e cuidado. Uma mesma fonte pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo de sua concepção, métodos e das fontes que você dispõe. O historiador pode dar ênfase, por exemplo, em aspectos econômicos, políticos ou culturais. A ênfase em um ou mais desses aspectos possibilita ao historiador construir sua própria interpretação histórica a partir do enfoque escolhido por ele. Portanto, se cada historiador faz a sua interpretação histórica, podemos dizer que não há uma verdade absoluta dentro dos estudos históricos. Por muito tempo foram considerados sujeitos históricos somente pessoas consideradas importantes, como reis, generais e políticos. Acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam os rumos da história. Porém, nas últimas décadas, os historiadores mudaram essa concepção e passaram a ampliar o conceito de sujeito histórico. Sendo assim, sujeito histórico é toda pessoa que, individualmente ou em grupo, participa do processo histórico, ou seja, todos nós. Para realizar seu trabalho na construção do conhecimento histórico, os historiadores precisam da ajuda de profissionais de outras áreas de conhecimento, como arqueólogos, sociólogos, antropólogos e geógrafos também. Os arqueólogos estudam o modo de vida dos povos do passado por meio da análise dos vestígios materiais por eles produzidos. Muito do que se sabe sobre a pré-história e a antiguidade se deve a estes profissionais. Já os sociólogos estudam as sociedades humanas e as relações que se estabelecem entre os indivíduos e os diversos grupos sociais, como a família, a escola e as associações profissionais. Os antropólogos estudam o ser humano em seus aspectos físicos e culturais, desde a sua evolução biológica até sua formação cultural, mitos, costumes e linguagem. E os geógrafos estudam as transformações que ocorrem no espaço terrestre, tanto aquelas causadas por fenômenos naturais, quanto aquelas realizadas por seres humanos. E o historiador e a história em si lidam muito com o tempo. E o tempo é considerado um objeto difícil de ser conceitualizado, mas de extrema importância no estudo da história. Situar os fatos no tempo e contextualizá-los é a tarefa de historiadores e professores dessa disciplina. Sem o tempo não existe a história. E no decorrer dos tempos, vários instrumentos foram utilizados como forma de contar o tempo. Eles ajudavam na organização de diferentes sociedades. Podemos destacar alguns instrumentos como a ampulheta, o relógio de sol, a clepsidra, o relógio de vela, relógio de pêndulo e o relógio atômico.
A ampulheta é constituída de duas âmbulas e um pequeno orifício com uma certa quantidade de areia. O relógio de sol mede o tempo pela posição do sol. A clepsidra utiliza dois recipientes, um com água e outro vazio. A água passa para o recipiente vazio, levantando uma boia atrelada a um ponteiro que marca o tempo. O relógio de vela consiste em uma vela normal, demarcada com uma escala horária. O tempo é marcado então pela velocidade de queima da vela. E o relógio de pêndulo utiliza pesos para fornecer a energia necessária para mover os ponteiros. O relógio atômico, por sua vez, funciona dependendo das propriedades do átomo, considerado o relógio mais preciso do mundo. Assim como os instrumentos para contar o tempo, os calendários também foram criados como forma de organizar as sociedades. Calendários são sistemas de contagem que utilizam unidades temporais como dia, mês e ano. Eles variam de acordo com a cultura ou religião de um povo. O calendário cristão, por exemplo, marca os anos a partir do nascimento de Cristo, usando a extensão AC antes de Cristo ou DC depois de Cristo. Foi adotado em 1582 através do Papa Gregório XII. O calendário egípcio é utilizado em países da religião muçulmana. Marca os anos a partir da fuga de Maomé para Meca em 622 do calendário cristão. O calendário hebraico, por sua vez, é utilizado em países da religião judaica. Marca os anos a partir de uma referência bíblica do que seria a criação do mundo, situada no ano 3760 a.C. Quando estudamos história, podemos estudar ela através de dois tempos, através do tempo cronológico ou através do tempo histórico. O tempo cronológico é aquele que temos usando o tempo de calendários e instrumentos. Ele oferece uma medida exata e aproximada do tempo. Já o tempo histórico está relacionado com as mudanças que ocorrem em determinada sociedade, independente do tempo cronológico. Podemos utilizar como exemplo uma tribo de índios nômades na Amazônia que vive da caça e da coleta. Apesar de viverem no mesmo tempo cronológico que o nosso, estes índios vivem no tempo histórico do Paleolítico, ou seja, da Idade das Pedras. Através de uma concepção eurocêntrica do mundo, ou seja, a partir da Europa, difundiu-se uma linha do tempo baseada em eventos ligados ao contexto do continente europeu. Esta linha do tempo, considerada oficial, divide-se em pré-história, idade antiga, idade medieval, idade moderna e idade contemporânea. Esta linha do tempo é limitada ao não oferecer dados para uma compreensão histórica temporal de outras sociedades. Por muitas vezes podemos cometer o erro do anacronismo também. Anacronismo é o erro histórico, significa situar um acontecimento, fato ou personagem num período em que ele não existiu. Por exemplo, ao dizer que os antigos romanos utilizavam armas de fogo, estamos incorrendo ao anacronismo, pois a pólvora ainda não era dominada naquele período histórico. Apesar de ser um erro histórico, se bem utilizado, pode servir para compreender alguns fatos, baseado em valores de nosso tempo. Assim, o anacronismo aparece em desenhos, como no caso dos Flintstones, histórias em quadrinhos, e como no caso do personagem Piteco, em outras mídias também. Então é isso, turminha. Esse é um pequeno resumo sobre o que é história, qual é o papel do historiador e como se estuda a história de uma maneira correta. Tchau, tchau e lavem as mãos.